Glória a Deus. Todos podem se assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. A palavra de hoje tem como objetivo, é como se ela fosse uma preleção comparando assim, como um treinador de futebol faz uma preleção, um treinador de outro tipo de esporte faz com os atletas antecedendo uma partida. Como é que você vai encarar os momentos difíceis? Olha só, eu estou aqui, a palavra de Deus diz o seguinte: se você se cansa com aqueles que caminham a pé, como vai poder acompanhar aqueles que andam a cavalo? Se você se cansa andando ao lado daqueles que têm um ritmo de caminhada normal, como é que você vai poder encarar quem está aí com carros aí de alta velocidade? Por quê? Porque o que vem por aí é muito complicado. E nós temos aí duas referências, e eles acabam rimando os nomes, né? Baruque e Abacuque. Baruque, ele era o secretário de Jeremias. Ele começa a escrever o que era profetizado por Jeremias e começa a ficar triste com tudo isso que iria acontecer. Aquilo que aconteceu com Jonas foi exatamente o inverso com Baruque. Jonas esperava, falou: olha, eu vou sair por toda a cidade, porque Deus está me mandando, Deus me trouxe aqui praticamente na marra para falar para essa cidade, a cidade de Nínive, com 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a direita e a esquerda, e Deus me mandou levar uma mensagem: arrependei-vos, o reino de Deus é chegado, ou o juízo de Deus é chegado. Naquele tempo era o juízo. Ele disse: arrependei-vos, o juízo de Deus é chegado. E aí o que estava acontecendo em Nínive? Nínive havia muita prostituição, muita coisa triste acontecendo, mas o que mais tocava no coração de Deus era a maneira como os prisioneiros de guerra eram tratados lá em Nínive. Eles estavam sendo cruéis com os prisioneiros de guerra. E Deus falou: tá bom, vou acabar com aquela cidade, mas eu tenho que dar uma chance. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora veja bem, essa comparação entre Baruque e Jonas. Jonas falou: tá bom, eu vou falar e eles não vão aceitar mesmo, eu quero ver, eu vou ficar só de longe assistindo o circo pegar fogo. Porque esse negócio vai acabar, essa cidade vai ser totalmente destruída. Para que os atos malignos deixem de ser praticados. Aí Jonas sai falando e, de repente, ele começa a ver todo mundo se arrependendo, se vestindo de saco, colocando a cara no chão, na cinza. E ele fica, mas nossa, que coisa, mas eu queria, era outra coisa, eu queria ver que a minha palavra, ou que não é minha, né? O que Deus mandou eu avisar, queria que acontecesse. Mas ele ficou triste porque
ele não atendeu à expectativa de alguém que quer ver as coisas acontecendo. Ele ficou triste, nesse sentido. Agora, Baruque, ele está escrevendo, Isaías está profetizando, é um outro tempo, é um outro momento, é um outro contexto. Baruque está escrevendo, e aí ele começa a se sentir entristecido. Aí Deus usa o profeta e fala para ele, o que pronunciava, fala para ele, ó, seguinte, ó, Deus mandou te dizer, ó, assim diz o Senhor, olha, disseste, ai de mim agora. E a pessoa fica lamentando diante do que vai acontecer. A pergunta é essa, o que você imagina? Você acha que ainda pode reverter o quadro? Se não, nós vamos pregar aqui no Tatuapé, pelo menos no Tatuapé não vai, essas coisas ruins não vão acontecer, porque todo mundo vai se converter, a nossa igreja como um todo vai sair por aí, nós temos falado, pregado, e o alcance virtual é muito grande, alcança muitas pessoas, alcança países e tudo, e Deus vai mudar o plano. Deus vai falar assim, como aconteceu lá em Nínive. Não mudou em Nínive? Será que vai acontecer com a gente? Mas Abacuque sabe que não vai mudar, que as coisas vão ficar ruins. E aí, Abacuque não, Baruque, Baruque. E Abacuque não, ao contrário. Abacuque fala assim, ó, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E aí ele começa a falar numa linguagem visionária, Deus veio de Temã, e o seu furor é terrível, e ele começa a falar numa linguagem visionária do que está acontecendo, inclusive no planeta, e que vai acontecer em muito na grande tribulação. E ele achava que ia ser no tempo dele, tudo que ele profetizou, a visão que ele teve. Mas o que ele diz? A diferença entre Abacuque e Baruque. Baruque chora. Estou escrevendo tanta coisa, tanta tragédia. Ele se entristece, ele cai, o semblante dele descai. Ele está escrevendo. Agora, Abacuque não, Abacuque vê tudo e diz o quê? Pode virar o mundo de cabeça para baixo, começar a chover canivete. Ainda que a figueira não floresça, que nos currais não haja vaca, que o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe por que Deus está mandando eu falar isso para você? Qual tem sido a sua atitude? Você conhece, sabe que é irreversível. Deus não se deixa escarnecer. Ninguém tira uma com a cara de Deus. Tudo que o homem semear, disso também se fará. E o que o homem está semeando? Ele está semeando coisa boa? Quem semeia vento, colhe tempestades. Agora, eu conto isso, eu aviso, qual é a minha atitude? Eu estou sabendo que vem tempestades, a coisa vai ficar feia, terrível. O que eu vou, qual vai ser, que é a minha atitude? Como eu reajo a isso tudo? O que é reação? Reação é um estado de alma, logicamente que é muito mais baseado no que a gente pode chamar de instinto, né? Você reage baseado no instinto, principalmente do instinto autopreservação. Nós temos 3 instintos básicos: autopreservação, acasalamento e sociabilidade. Na autopreservação, você reage. Você reage a
uma ameaça com seus olhos, a menina dos seus olhos já é protegida imediatamente, ou seja, o seu corpo se coloca, pode ser atingido, você coloca a mão na frente, tantas coisas que você faz. Muitas vezes, as nossas reações, elas são produzidas pelo instinto de autopreservação. Mas a gente precisa ser muito mais do que instintivo, nós precisamos ser racionais, e mais do que racionais, nós devemos ser espirituais. O apóstolo São Pedro diz: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser? Havendo, pois, vai acontecer, gente. Não adianta. É irreversível. Eu tenho sempre que ter a postura de Pedro, de Paulo, que esperavam naquele tempo. Paulo achava que tinha alcançado os confins da terra, alcançando a Turquia, que era a Ásia Menor. Falou, não, foi lá, produziu missionário e mais missionário lá na escola do tirano e saiu, alcançou. Falou, nossa, agora Deus, na pessoa de Cristo, vai vir. Mas a gente olha, nós não somos muito mais bem informados do que ele. E a gente sabe que está faltando aí 2.000 povos. E quanto mais tempo demorar, pior vai ficar. Quem podia imaginar que... Quem não achava que estava erradicada a tal da dengue? Hoje, alguns pastores não foram na reunião dos pastores, porque os pastores estão com dengue. Uma família inteira, como a família do pastor Miguel, em Francisco Morato, além da dengue, ainda tem a tal do virose lá. É um negócio que está na cidade inteira. Quem podia imaginar? Aí você pode ver que está acabando esse negócio daqueles mosquitinhos que tocava violino. Acabou, não tem mais. Você nem escuta mais ele tocando violino. Quando vê, ele já picou. É um negócio tão terrível e as coisas vão piorar, gente. Cada vez mais. Você tem, olha, só um carinha desse transmite dengue, chikungunya e zika. É um absurdo. Você já viu um negócio desse na história da humanidade? Aí você vê vão cutucar lá um camarada que tem a sua função noturna, dentro do equilíbrio da natureza, tal, chamado morcego, vão mexer lá, querer comer carne de morcego, e traz o quê? Aquela epidemia toda que nós tivemos aí há pouco tempo. Quem que imagina? E o que pode ter ainda mais? O que pode vir por aí? Alguns dias atrás, eu coloquei, e aí a gente tem que falar, assim, ó, pessoal que participa aí do Christian People, né? Eu coloquei o negócio lá do tipo do outro cara, né? O tipo de Jesus é o cordeiro. Tem um outro animalzinho, o fuce-ronca, que é que sobre isso a gente colocou lá, está lá e as pessoas estão comendo aí, não sabe quanta coisa que está sendo acumulada dentro da própria... É só você ver lá o que está sendo acumulado dentro dos corpos das pessoas. Agora, o que você quer? Você está semeando o quê? Tudo que o homem semear, disso também ceifará. Então, é muito prático, é irreversível, gente, não adianta. Como reagir diante do irreversível?
Você vai reagir como Baruque, chorando? Ou você vai reagir como Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, que nos corrais não haja vaca, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Mas não é aquela alegria que teria Jonas, não. Eu avisei vocês, está vendo? Quando a cidade começasse a ser destruída. Ele ficou triste porque a cidade atendeu. Agora, os dois referenciais aqui para você escolher, a maneira como você reage diante do irreversível. Baruque, que chora só escrevendo o que era profetizado por Jeremias, ou a reação de Abacuque. Eu fico feliz, porque cada dia que a coisa piora, mais a palavra de Deus está sendo cumprida. E cada dia mais eu estou me aproximando da Canaã celestial. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Nosso Deus e Pai adorar em espírito.
Naquele artigo que nós colocamos, naquelas advertências que nós colocamos em relação à ingestão de uma determinada carne, as consequências que podem ser causadas na própria sequência da história da humanidade. Está ali, você vai ver ali. Porque tem muita coisa que não é somente para uma geração, mas as outras gerações vão sendo afetadas. Só para lembrar isso e a maneira assim cômica como eu me referi ao determinado animal. Mas tudo isso a gente fala para a gente entender, não adianta. Tudo que o homem semear, disso também se fará. E agora a palavra tem sido clara, objetiva, tem sido falada, às vezes de uma maneira até bem incisiva, bem forte, como tem sido a mensagem do pastor Rivaldo aqui. Ele trabalha com cajadada mesmo, muitas vezes. E as pessoas não mudam. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Acontece isso? O que está escrito lá no original? A palavra é dita para fazer um novo modelo mental, uma metanoia, promover uma metanoia. Mas está acontecendo, as pessoas estão pensando do mesmo jeito, estão pensando até piores. As pessoas estão trocando o bom pelo ruim, estão chamando o mal de bom, de bem. E está assim. O que vai dar isso? Vai dar o quê? Vai dar lago de fogo e enxofre mesmo. E antecedendo esse lago de fogo e enxofre, vai ter um período terrível na história da humanidade, no qual nós temos que participar para sermos provados como ouro. Depois vem a parousia, morre todos os seres humanos que não subirem com Deus, ficam aí que nem esterco, cobrindo a superfície do planeta. E depois vão ressuscitar, depois de 1000 anos vão ressuscitar para quê? Para morrer, é aí a morte definitiva. O que a gente está falando diferente aqui? Está falando isso há tempo. Nós sabemos. Agora, tudo que a gente fala, não, mas eu falo, anuncio, canto, né? Quantas coisas estão sendo cantadas aqui. Deus falando muitas vezes de diversas maneiras. Eu sei que vai acontecer isso. Eu vou me entristecer? Lógico que eu não posso ser sádico, mas eu também não posso ser masoquista. Ou ficar sofrendo por aqueles. O Judas diz: salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia. Mas eu tenho que ter a alegria da salvação. Tenho que ter a alegria da salvação, aquilo que já é antecipadamente a alegria da salvação, ainda que a figueira não floresça, que nos corrais não haja vaca, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Que tal você corrigir a sua postura, a sua reação diante do irreversível? Fale com Deus agora. Grande e eterno Deus, nos encurvamos diante da Tua soberania mais uma vez, porque o Senhor nos avisou, nenhum J, nenhum tio será alterado. O cânon foi fechado. Nós nos alegramos porque vemos que no último livro da Bíblia,
e notadamente no último capítulo da Bíblia, nós vemos um final feliz. Então hoje, esse final feliz tem que nos alegrar, ainda que sem sombra de dúvidas, estamos passando e passaremos por momentos difíceis na história da humanidade, mas que a alegria domine o nosso coração, que sejamos como Abacuque, que se por desventura estamos trabalhando mais o lado de Baruque na nossa reação diante do irreversível, que o Espírito de Deus coloque em nós essa alegria da salvação, a certeza da vida eterna, em nome de Jesus Cristo. E para a glória do Senhor Jesus, que teus filhos e as tuas filhas sejam trabalhados nesse instante. Em nome de Jesus nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém. Graças a Deus. Mas ainda há tempo, a porta da